Hoje nós vamos falar sobre as deficiências mais comuns que aparecem na clínica. E por que é tão importante? Porque as deficiências são as mais corriqueiras no tratamento de acupuntura. As deficiências estão muito relacionadas com as doenças crônicas e, por isso, elas aparecem em uma quantidade muito grande nas clínicas de acupuntura. E saber quais são as deficiências é importante para o acupunturista, não é? Nossa, quanta gente aí que está aqui comigo nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre as deficiências mais comuns. Então, vamos começar compartilhando essa nossa tela para que vocês possam compreender melhor do que eu estou falando, né? Quais são as deficiências mais comuns? Primeira coisa de tudo, o que é deficiência? O que vocês entendem sobre o que é deficiência? A gente tem lá alguns conceitos, mas eu vou dar o conceito certinho para que a gente possa compreender melhor a partir de agora o que é uma deficiência. A deficiência refere-se à insuficiência de fatores de resistência. E por isso, quando nós estamos quando nós não, né? Não vamos dar uma coisa que nós não temos. Quando o paciente tem uma deficiência, o que acontece? Ele tem uma queda da resistência dele. E essa queda de resistência não significa que ele vai ficar pegando gripe, que ele vai pegar uma doença, que ele vai fazer. Não, não quer dizer isso. A queda dos fatores de resistência, principalmente, ele não consegue mais manter a harmonia. Lembre-se sempre que a acupuntura, ela é uma técnica, é um conhecimento para harmonizar. Antigamente não existia a palavra homeostase, então usava-se muito a palavra harmonizar. Harmonizar o corpo, harmonizar e equilibrar o corpo. Então, quando tem essa deficiência, o corpo não consegue mais manter a harmonia e não consegue mais manter o equilíbrio. E isso vai ter sinais em vários lugares. Pode ser que isso vai refletir, por exemplo, com a queda da resistência a fatores externos, por exemplo, ao vento, ao frio, ao calor. Então, é uma queda da resistência a fatores externos, mas necessariamente não significa que a pessoa vai ficar sendo invadida por fatores externos. Muitas vezes são os fatores internos que vão manter essa deficiência e vão também manter a desarmonia e o desequilíbrio, tanto interno quanto externo. Então, quando a gente fala em insuficiência dos fatores de resistência, principalmente a gente tem que entender que não tenho fatores de resistência para manter a harmonia e o equilíbrio. Se você quiser usar homeostase, tudo bem, pode usar. Mas se a gente vai falar pela linguagem da acupuntura, é harmonia e equilíbrio. Nós vamos ter o principal, o que talvez seja figurinha carimbada em todos os pacientes. E isso dá para dizer que é, assim, 90,99999% dos pacientes têm deficiência de Qi, em graus variados, mas vai ter uma deficiência de Qi. Normalmente, se o paciente já tem uma condição, um desequilíbrio e uma desarmonia, deficiência de Qi vai estar lá grudadinho em alguma coisa, porque essa deficiência de Qi vai prejudicar as funções do Zangfu. Qual o Zangfu? O Zangfu que tem a deficiência de Qi. Todo mundo precisa ter deficiência de Qi? Todos os Zangfu? Necessariamente não. Porém, se um tem, daqui a pouco o outro vai ter também. E daqui a pouco o outro também vai ter. E aí vai, e vai, e vai, e daqui a pouco está todo mundo, todos os Zangfu com deficiência de Qi. Então, essa é a figurinha carimbada. Quase certeza
que todos os pacientes que frequentam uma clínica de acupuntura, nós vamos encontrar sinais da deficiência de Qi. Nós temos a deficiência de Yang. Deficiência de Qi e deficiência de Yang são parecidos, mas não são iguais. Veja, são parecidos, mas não são iguais. O que é que vai diferenciar, principalmente, é que o Yang aquece. Quando a gente fala em falta aquecimento, o corpo está esfriando, o corpo está frio, ou o corpo está lento, é porque tem uma deficiência de Yang, porque ele vai prejudicar justamente essa função de aquecer, de proteger, de promover agitação e mudança. Não está realizando mudanças, ou as mudanças estão prejudicadas, estão mais lentas, a agitação está mais lenta, porque nosso corpo é agitado, né? O nosso corpo está sempre em movimento. E aí, não está tendo esse movimento, está tendo um atraso de movimento. Isso significa que esse Yang não está movimentando, não está promovendo essa agitação, não está promovendo o aquecimento interno. Então, a deficiência de Yang pode ser parecida com a deficiência de Qi, mas eles não são iguais. Veja, Qi prejudica as funções do Zhang Fu, e Yang prejudica as funções de aquecimento, proteção e mudanças, principalmente as mudanças. Vocês lembram lá da bioquímica, aquela matéria deliciosa de estudar, que tinha lá uma substância, mais outra substância, e aí tinha uma flechinha para lá, às vezes tinha uma flechinha para cá também, e aí tinha o produto. Uma coisa soma com a outra e vai resultar no produto. E sempre tinha o quê? Um triângulo aqui embaixo, que significa que calor. Então, o calor, ou seja, o fogo, ele é aquele que promove a agitação, aquele que promove as mudanças. Sem calor, essa reação bioquímica não vai acontecer, ou vai demorar muito para acontecer. Se tem pouquinho calor, demora muito para acontecer. Por isso que o calor, ele é principalmente importante para essas mudanças bioquímicas que nós temos no nosso corpo. O próximo é a deficiência de Xue, ou seja, deficiência de sangue. E aqui nós vamos ter uma divisão, que aqui é Yang, a parte Yang em relação às outras duas deficiências, que são deficiência de Xue, e o próximo é a deficiência de Yin. Então, nós temos duas grandes deficiências relacionadas com o Yang e duas grandes deficiências relacionadas com o Yin. Então, deficiência de Qi, deficiência de Yang, deficiência de Xue, deficiência de Yin. A deficiência de Xue, a principal função de Xue é nutrir, é umedecer. Então, se tem deficiência, vai faltar nutrição, vai faltar umedecimento. E aí a gente vai encontrar pele seca, boca seca, olho seco, nariz seco, tudo seco, né? Garganta seca, uma diminuição de sangue, por exemplo, sendo mulher, uma diminuição do sangue menstrual, às vezes nem tem, ou então é muito clarinho, é muito escasso. Por quê? Porque não tem sangue, porque tem uma deficiência de Xue, que não nutre e não umedece. Muitas vezes tem algum problema de esterilidade, justamente porque o útero precisa ser bem nutrido, assim como a parte sexual mesmo, a parte de óvulo e espermatozoide, também precisam de muita nutrição, precisa muito de Xue. Se tem deficiência, tanto em homens quanto em mulheres, pode haver problemas de esterilidade, justamente pela falta da nutrição. Então, a deficiência de Xue, que é uma deficiência ela vai prejudicar as funções mais palpáveis, né? Deficiência de Yin prejudica as funções de umedecimento, promove a tranquilidade, promove o esfriamento. Então, nós temos aqui, vamos pensar assim,
a gente come. Quando a gente come, todo o metabolismo acelera, e isso é uma função do yang e uma função do qi. Tudo acelera, tudo precisa aquecer para fazer o metabolismo daquele alimento, não é assim? Aí, mas a gente tem que ter um limite de aquecimento, não pode ir aquecendo, né, acender a caldeira lá do Qi, do Yang, para fazer o metabolismo, e daqui a pouco a gente está com febre. E isso não acontece. Por quê? Porque existe um tal de Yin que vai promover esse controle do aquecimento excessivo. E por isso que está sempre ali um equilibrando o outro. E por isso que as deficiências, que é a insuficiência de fatores de resistência, vai desequilibrar essa balança. Às vezes está deficiente de Qi, então vai sobrar ali, pode faltar um calor, porque o Qi está na raiz do Yang também, então vai faltar um pouco de calor, e aí esse esfriamento, essa tranquilidade pode parecer maior do que é de fato. E quais são, então, essas deficiências mais comuns? Como eu disse, a deficiência do Qi. E quais são os principais sinais da deficiência de Qi? Eu já falei alguns aqui, que é quando as funções do Zangfu estão prejudicadas. Aí, uma das coisas que é importante que vocês saibam, quando os Zangfu estão equilibrados, a nossa voz sai com facilidade, a gente escuta bem, a gente enxerga bem, a gente cheira bem, a gente tem um tato bom, ou seja, os nossos órgãos de sentido estão muito bem, eles executam bem as suas funções. Quando existe uma deficiência de Qi, esses órgãos de sentido também vão sentir essa deficiência de Qi, porque, veja, quando a gente estuda Zangfu, a gente não estuda lá, a boca é a abertura do baço, o olho é a abertura do fígado, o ouvido é a abertura do rim, a língua é a abertura do coração, quem mais? O nariz é a abertura do pulmão. Se são as aberturas e a deficiência de Qi vai gerar uma deficiência num Zangfu específico ou em todos, isso quer dizer que a sua abertura também vai ser prejudicada. Não é só o Zangfu, mas a sua abertura, os seus tecidos, a sua substância vital, tudo que está relacionado com determinado Zangfu vai entrar em deficiência. E por isso que os principais sinais da deficiência de Qi pode ser uma voz debilitada, pode ser uma respiração superficial, pode ser cansaço, sudorese leve, face mais pálida e o pulso está fraco. Então, de todos esses aqui, o que vai estar presente em todas as pessoas que têm deficiência de Qi, o único sinal 100% presente é o pulso fraco. Uma pessoa pode ter a voz debilitada, o outro pode ter uma respiração superficial, o outro pode apresentar cansaço, o outro sudorese leve, o outro face mais pálida, enfim, cada um pode estar apresentando um sinal da deficiência de Qi que está mais relacionado com aquele Zangfu que está com deficiência de Qi. Agora, quando aparece tudo, é porque todos os Zangfu estão com deficiência, correto? Todas as aberturas estão com deficiência, todos os tecidos estão com deficiência, todos os Zangfu estão com deficiência. Então, vai aparecer vários sinais de deficiência. Mas não busque somente essas características da deficiência de Qi. Onde que você pode buscar? Busque lá na função de cada órgão. Tem lá uma lista de funções de cada órgão. Está lá. É só saber quais são as funções. Porém, um sinal que está presente em todos é o pulso fraco. O próximo, que é a deficiência de Yang, vai ser os mesmos do Qi. Porém,
vai ter calafrio. Ah, por que a deficiência de Ti não tem calafrio? Porque é deficiência de Ti, não é deficiência de Yang. Yang é aquecimento, Yang é movimento. Então, o calafrio vai aparecer na deficiência de Yang, não aparece na deficiência de Ti. Face pálida e brilhante, membros frios, ausência de sede, desejo por bebidas quentes, urina clara e frequente, ou seja, vai aparecer agora sinais de frio. Por quê? Porque tem deficiência de Yang. Por exemplo, urina clara e frequente é um sinal de frio. Desejo por bebida quente é um sinal de frio, mas esse frio não é um frio dito um frio de verdade, não é um frio por excesso, mas é um frio por conta de uma deficiência de Yang. E na língua vai ter marcas de dente. Então, deficiência de Yang do baço, principalmente, né? Vai aparecer marcas de dente na língua. Muitos confundem as marcas de dente com a deficiência de Ti, mas não. A deficiência de Ti não dá marca de dente, mas a deficiência de Yang do baço vai dar marcas de dente. Deficiência de Xue, uma das coisas mais importantes aqui é isso aqui, ó. Face e lábios pálidos e sem brilho. Isso é muito fácil de você olhar. Você está olhando, a face está pálida e não tem brilho. Aí você olha os lábios, também está pálido e está sem brilho. Pimba! Iau! Você já pode escrever deficiência de Xue. Vai confirmar? Vai. Com o quê? Com o pulso fino, com a língua fina, ou a língua tá fina, ou o pulso tá fino. Ok, então tem lá uma marca na face. E além do que, o pulso confirmou, a língua confirmou. Ah, Lucia, eu não sei ver pulso fino. Ok, olha a língua tá fina, ó, confirmou a deficiência de Xue. Ah, eu não sei ver língua, então olha a face e pergunta outras coisas. Veja o cabelo, tá seco? Tem algum tipo de parestesia, tá amortecendo, alguma questão assim? Você vai agora pelos outros sinais. Se você não sabe pulso, não sabe língua, se você não tem o diagnóstico de pulso e língua, você pode fazer por outros sinais. Porém, quem vai bater o martelo realmente, quem vai dizer realmente que você está 100% certo é o pulso e a língua. E por isso, o diagnóstico de pulso e língua é 100% fundamental para quem deseja fazer um bom diagnóstico de acupuntura. Ah, não sei. Aprende. Ah, mas eu tentei. Tenta de novo. Por quê? Não é porque um dia você não aprendeu que isso vai ser a sua sentença de morte, ou sentença de vida, ou sentença de acupuntura. Não é porque você não aprendeu um dia, é que isso vai perdurar o resto da sua vida. A gente pode mudar. A gente pode mudar. E sabe quando? Quando você quiser. Simples assim. Quer aprender? Inscreva-se no canal Medicina Chinesa Online e assista nossos vídeos. A professora Lucy posta vídeos semanalmente com várias dicas de tratamento e diagnóstico e, por isto, clique no sininho para receber as notificações de quando um novo vídeo for ao ar. Você pode baixar o e-book gratuito do diagnóstico de pulso e língua para você começar a estudar. O link está nas descrições do canal e dos vídeos. Ajude nosso canal, dando o seu like e compartilhando com 3 acupunturistas que amam a acupuntura. Obrigado. Vou falar bastante sobre pulso, vou falar bastante sobre língua, vou te mostrar os primeiros passos que você deve fazer para aprender pulso e língua da maneira mais fácil possível. Porque muitos falam, Lucy, mas online, como que você vai me ensinar pulso online? Então, eu te digo, você teve aula presencial de pulso e língua, aprendeu? Não. Então, isso não é desculpa para mim, porque dá sim para aprender online. Diagnóstico de pulso, diagnóstico de língua. E você sabe por quê? Porque professor nenhum vai te dizer, olha, você tem que sentir isso aqui, ó, tá vendo? Eu tô sentindo, você tá sentindo?
Não tá, porque é um órgão de sentido isso. Como que eu vou passar o que a minha sensação para você? Não passa. Eu posso explicar com palavras qual é a sensação parecida com o que eu estou sentindo. Tipo assim, isso aqui é preto. Um dia a gente aprendeu que isso é preto. Por quê? Porque eu vi preto, você vê preto, fulano vê preto. Então, é preto. Ninguém tem dúvida. Você tem dúvida? Não. É um órgão de sentido que fez isso. A mesma forma, quando eu cheiro alguma coisa, uma rosa, eu falo, esse cheiro é doce. O outro cheira, isso que é um cheiro doce? Então a rosa tem um cheiro doce. E aí, você vai ensinando, mas eu não posso passar o que eu senti para você, mas eu posso descrever, isso é um cheiro doce. Por isso, dá sim para ensinar, dá sim para aprender pulsologia online, tá bem? Língua, mais ainda online. Vamos para frente. Deficiência de Yin. Lembra que eu falei que a deficiência de Yin, ela umedece, promove a tranquilidade e o esfriamento. Então, garganta seca, febre baixa, sudorese noturna, calor dos 5 palmos, língua vermelha, pouca ou nenhuma saburra, vai depender se essa deficiência de Yin está forte, está fraca. Então, você vai ver e analisar pela saburra. E o pulso vai estar flutuante, vazio e rápido. Então, veja, pulso não mente jamais. E ele é um grande fator para a gente bater o martelo. Realmente é uma deficiência de Yin, realmente é uma deficiência de Shui, realmente é uma deficiência de Yang. 100% certo. Porque às vezes a gente tem lá todos os sinais que estão indicando, mas eu posso garantir 100% que você chega muito perto, 99,99%, mas 99,99% não significa 100%. É próximo, mas não significa 100%. Quem vai me dar 100% é o diagnóstico de pulso, é o diagnóstico da língua. Quer um 100%? Não se contente com 99,99%. Seja 100%. Tenha um diagnóstico 100%. Não se contente com 99,99. Porque a gente precisa ter essa certeza ao tratar, ao escolher um ponto, ao escolher uma manipulação no paciente. Tá bem? A agulha não é brincadeira, a acupuntura não é brincadeira, a acupuntura é uma coisa séria, é um tratamento que dá certo, é um tratamento que, sim, tem um resultado fantástico, mas a gente precisa ter 100% de certeza. Qual a melhor forma de resolver a deficiência? Até agora a gente mostrou aqui o que é deficiência e tal. Isso eu tenho certeza que vocês já sabiam, estavam careca de saber disso, né? Agora, qual a melhor forma de resolver deficiência? É agulhando? É colocando uma agulha? A pessoa está lá com uma deficiência, por exemplo, de Shui. A pessoa está com lábios pálidos, memória debilitada, ela está com amenorreia, está com parestesia. Ok, a pessoa chega dessa forma para a gente. Você faz lá todo o diagnóstico, deficiência de Shui, do fígado, principalmente porque, né, parece que é do fígado, a gente não tem certeza porque eu não peguei o pulso dessa pessoa, mas pela menorreia a gente pode dar uma pensada em deficiência de Shui do fígado e do rim. Vamos tratar essa pessoa porque tem deficiência de Shui do fígado e do rim. Ok. Qual a melhor forma de resolver essa deficiência? É agulhando. Vamos agulhar o R3, o F3, vamos agulhar o F14, vamos agulhar o bexiga 23, vamos agulhar o rim 6, vamos agulhar o rim 10, vamos agulhar o F8, enfim. Por quê? Porque eu preciso resolver essa deficiência de Shui lá do fígado e do rim. A pergunta é, vai resolver? Você tem certeza, 100% certeza que colocando essas agulhas vai eliminar a deficiência de Shui? Na próxima sessão vai estar
tudo normalzinho, bom, não precisa ser na próxima sessão, na sequência do tratamento, essa deficiência de Shui vai sumir? Eu vou te dizer, não vai resolver. Quando a gente fala deficiência de Shui, nós já estamos falando prejudica as funções de nutrição. Você já viu uma agulha nutrir alguma coisa? Então, quando a gente começa a entender deficiência, porque a agulha não é comida, a deficiência, e não importa qual, Qi, Shui, Yang, Yin, não importa qual é a deficiência, você vai resolver essa deficiência com alimento, ou seja, você vai colocar um Qi de fora do corpo, porque este corpinho, esse não, do paciente, está sem Qi, está sem Shui, está sem Yang, está sem Yin, vamos dizer, né? Tá lá uma mistura de quase tudo. Não tem, de onde que ele vai tirar? De onde que ele vai transformar para gerar Qi, para gerar Yang, para gerar Shui, para gerar Yin? E ele já está deficiente. Isso quer dizer, quando a gente fala, tá com deficiência lá do Yin, do Yin, é só o Yin que está com deficiência de Yin? Ou será que esse Yin está conversando lá com o Yin, está conversando com o fígado, está conversando com o coração, está conversando com... Ele está interagindo com todo mundo. Sabe por quê? O Yin é a raiz de todo Yin e de todo Yang. E se existe uma deficiência de Yin, principalmente uma deficiência de Yin ou de Yang, do Yin, isso quer dizer que está todo mundo deficiente. Não é só o Yin. E aí, como que eu vou nutrir isso? Como que eu vou aumentar isso? Com agulha? Não. Com alimento. Porque é só o alimento que vai transformar o alimento, aquela maçaroca que a gente engole, em Qi, em Shui, em Yin, em Yang. Por quê? Porque quando a gente fala dos 4, principalmente, nós estamos falando lá da transformação pulmão, baço e rim, ou seja, Qi do ar, Qi do alimento, o Qi que vem da essência, que é o Yuan Qi, né? Qi do alimento, Qi do ar, Qi do alimento. Um dia vocês já devem ter aprendido isso, que a gente deve economizar o Qi da essência, né? Por quê? Porque nós temos lá uma quantidade de Qi, de essência para a gente viver. E se eu gasto, vai faltar para eu viver, né, ter uma longevidade. Eu vou morrer cedo, eu vou ter doenças muito cedo. Então, quando a gente vê que as pessoas estão adoecendo muito mais cedo do que deve, quando começa a apresentar doenças que deveria aparecer lá com os seus 80 anos, 90 anos, está aparecendo com 30, está aparecendo com 35, isso quer dizer que está gastando muita essência. Ainda não vai morrer, mas já vai começar a mostrar a falta de harmonia, a falta de equilíbrio. Entre quem? Entre esses 3, ar, alimento e essência. Quando a gente pensa que, poxa, mas tem o ar, eu posso usar o ar. Você consegue respirar mais do que você está respirando? Não. Por quê? Porque se você respirar que nem cachorrinho, você vai cansar. Você está gastando mais Qi do que produzindo Qi. A gente tem que respirar adequadamente. Para quê? Para economizar o Qi também, porque quando a gente respira rápido, a gente também está gastando Qi rápido. E muitas vezes gastando mais do que produzindo. Então não adianta. Também não adianta e prender a respiração. Por quê? Porque você também está gastando mais Qi do que transformando Qi. Então, o Qi do ar
praticamente a gente não altera nem para mais, nem para menos. É meio que padrão. É aquele tanto do ar que a gente consegue respirar e lidar com ele sem perder, sem ganhar. O tio da essência, a gente precisa economizar. O máximo que eu puder economizar da essência, eu vou economizar. E aqui a gente tem uma coisa importante para vocês aprenderem, que é DIN, pós e o DIN pré. DIN pós e DIN pré, o que é isso? É o DIN que veio dos pais, o pré, e o DIN pós é o que vem depois que eu nasci. O que é o DIN pós? É o DIN do alimento. O DIN pós-natal, ele vem do alimento. E esse Ti da essência, ou seja, o Yuan Ti, ele é formado uma parte de DIN pré mais DIN pós. Mas eu preciso ter uma boa qualidade de DIN pós. Se eu não tenho, eu gasto DIN pré. Por isso, Ti do alimento é essencial para eu economizar o meu DIN pré. Por isso, quer resolver todas as deficiências de alguém? Dê comida para esse alguém. Ah, mas a pessoa come muito, ela come o dia inteiro. Muitas vezes, o comer o dia inteiro está errado. E muitas vezes, ela come coisa que não é para comer. Coisas que não vão alimentar o DIN pós. Porque o DIN pós-natal, ele tem uma, dizer assim, uma característica para realmente ser um DIN pós-natal, para nutrir nosso corpo de DIN pós-natal com o alimento, ele tem algumas características, como fazer o alimento, que horas alimentar-me, porque isso é importante para resolver essas deficiências com alimentos, é comer bem no de jejum, assim que eu acordo. Ah, mas eu acordo 10 horas da manhã. Tudo bem, o seu desjejum vai ser às 10 da manhã, não é o ideal? Não, mas é o seu desjejum. Ah, eu acordo 5 horas da manhã. Ótimo, o seu desjejum está no horário, no melhor horário de comer, porque nós temos lá aquele horário, né, do nosso Zancu, que 5 horas da manhã começa intestino grosso, e intestino grosso é parceiro do estômago. Então, qualquer hora que eu coma aqui entre 5 horas e 7 horas, aqui não é 7 horas, tá, gente? O estômago vai até as 7, mas é até umas 6 horas da manhã, o horário ideal, começando às 5, ou, e não, até umas 8 horas da manhã, até essa hora, até 8 horas da manhã, é o melhor horário para fazer o de jejum. Ah, por que não pode ser 8h30? Porque 8h30 tem uma coisa na cultura que é assim, tudo começa no começo. Não tem como começar no meio. Começa no meio, começa no começo. Por quê? Porque lá no meio vai estar no ápice. E aí a outra metade é para ir para o fim. Então, 8 horas da manhã é o ápice. A partir daí, é queda livre. É indo para o fim. Então, se eu quero fazer uma boa digestão, se eu quero que o estômago faça realmente uma boa digestão, então até 8 horas da manhã a gente alcança o ápice do estômago e ele vai fazer uma boa digestão. A partir das 8, vai fazer também? Vai, mas ele já está terminando o seu melhor horário, ok? Então, o melhor horário é a partir das 5 até as 8 horas da manhã. E isso de manhã. De manhã você pode comer, por exemplo, as raízes, algas, arroz, por exemplo, né, grãos, hortaliças variadas e uma pequena porção de proteína
É importante a proteína? Claro, porque a proteína vai gerar tecido, né? Acrescente no jantar, quando você vai jantar, metade da porção do de jejum. Você comeu bem no de jejum, metade da porção na janta. Mesma coisa, pode comer a mesma coisa no jantar. É uma boa solução, porque não precisa fazer outra vez, né? Passa só pro de jejum e você já tem a janta junto. Durante o dia, coloca frutas, coma alguma fruta, não precisa comer várias vezes. Coma uma fruta, no máximo 2 frutas, não precisa mais que isso. E no almoço? O almoço, o que você quiser. Coma bem ou não coma bem, mas coma o que você quiser. Por quê? Porque senão vai ficar com aquela vontade de comer alguma coisa. Ai, que vontade de comer. E aí é aquele perigo de começar a comer muita bobagem fora de hora. Então, no almoço, coma o que te der vontade de comer, porque aí você sacia aquela vontade naquela hora e acabou. São essas refeições durante o dia, mas nada. Fora isso, a água. Fora isso, mais nada. Com isso, é uma boa forma de manter o equilíbrio e a harmonia do sangue fluido. Então é isso, gente. Antes de encerrarmos, quero ouvir a opinião de vocês. Escrevam nos comentários o que mais tem dificuldade durante um atendimento com acupuntura ou se há algum aspecto específico que gostariam de ver em futuros vídeos. E assim concluímos mais um vídeo com a professora Lucy. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se para receber mais conteúdos e compartilhe com 3 amigos acupunturistas que amam a acupuntura. Até o próximo vídeo.